Saudações, seja muito bem-vindo. Você gosta de trilogia? E agora vem uma trilogia especial, viu? É a trilogia do impulso e momento linear. Veremos as aulas 27 a 29. Só que na 29 eu vou chamar de colisões e centro de massa. Essa aula é em homenagem à minha aluna orientanda Moálida aí do IFRN de Santa Cruz, que apresentou o seu trabalho de conclusão de curso licenciando em física sobre uma transposição didática da segunda lei de Newton com base no impulso e momento linear. Grande abraço, Moálida. Qualquer dúvida que você, aluno que está acompanhando nossa aula, tenha, esse é o nosso e-mail institucional. Objetivos da aula de hoje: definir impulso e momento linear e estabelecer as condições pelas quais ocorre conservação do momento linear. Está preparado? Carlos, defina aí para mim impulso. Impulso é uma grandeza física vetorial associada à atuação de uma força durante um certo intervalo de tempo. Assim, eu posso associar o impulso a empurrões, puxões, lançamentos, pancadas ou impactos. Olha um exemplo aí. Dar uma cortada no vôlei, a força aplicada sobre a bola ocorreu durante um certo intervalo de tempo. Isso é impulso. Gostei, viu, Carlos? E como é que eu posso definir, gente, o impulso para uma força constante? Atenção, para uma força constante, eu pego o valor da força em newtons e multiplico pelo intervalo de tempo de sua atuação. Aí eu defino a grandeza física impulso. O impulso, por ser um vetor e o tempo uma grandeza escalar positiva, impulso tem sempre a mesma direção e sentido do vetor força. Como a força é dada em newtons e o tempo é dado em segundos, eu vou dizer que a unidade do impulso é newton vezes segundo, ok? E atenção, e se a força não for constante, ela for variável? Ou você precisaria da função força e integraria física superior, ou você, a partir da área do gráfico, consegue achar o impulso. Galera, a área do gráfico da força pelo tempo corresponde ao impulso. Então, se você tiver um gráfico da força em Newton e o tempo em segundo, quando você calcula a área entre o gráfico e o eixo horizontal, você acha o impulso. Então, nesse exemplo, eu pegaria a área 1 positiva e somaria com a área 2 negativa. Aí teria que levar em conta o sinal. Então, se a 1 fosse 30 e a 2 10 negativo, você faria 30 menos 10. A soma dessas áreas matematicamente corresponde ao impulso. E algumas observações importantes, gente. Entre 0 e T2, sempre a força está sendo positiva. O que significa isso? Ela está tendo o mesmo sentido do movimento da velocidade. De modo que a velocidade máxima do bloco vai acontecer em T2. Atenção, eu já tinha mostrado isso numa das questões em leis de Newton. E repetindo, enquanto a área for positiva, a força está acelerando o corpo. Por isso que a velocidade atinge o máximo do seu valor quando a área deixa de ser positiva, no instante T2. Porque mesmo essa força diminuindo entre T1 e T2, ela está acelerando o corpo de uma forma mais lenta, mas continua acelerando, fazendo com que o corpo ganhe velocidade. Tá bom? Agora um detalhe interessante. No instante T1, não há dúvidas que a aceleração é máxima, porque é onde a força atingiu o seu maior valor. Então nunca esqueça disso, gente. A velocidade é máxima enquanto a área for positiva, no seu limite, e a aceleração é máxima para o maior valor em módulo da força. Beleza? Tranquilo? Gostei, viu, Carlos, dessa observação. Muito legal. O que é que acontece agora entre T2 e T4? Que a área é negativa. A força aqui, gente, está tendo sentido contrário ao movimento. Então, de T2 até T4, a velocidade do corpo está diminuindo. A força atua em sentido contrário ao movimento. Até que no instante T4 aqui, a força se torna nula. E a velocidade que o corpo tiver, por inércia, continua com a mesma velocidade. Força zero não significa que o corpo vai parar. Ele vai continuar por inércia com a mesma velocidade que atingiu em T4. Movimento uniforme de T4 até T5.
Beleza? Gostei, viu, Carlos? E agora? O irmão do impulso, quantidade de movimento. Carlos, defina para mim o que é a quantidade de movimento, também chamado de momento linear. É uma grandeza física também vetorial e é o produto da massa pela velocidade de um corpo. Matematicamente, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. A Moalda, inclusive, no seu TCC, disse algo incrível sobre a quantidade de movimento. A palavra quantidade está relacionada à quantidade de matéria e à massa e o movimento está relacionado à velocidade. Olha que legal. Quantidade de movimento. Quantidade lembra a massa, movimento lembra velocidade. Gostei! Então, gente, massa em quilograma no sistema internacional, velocidade em metros por segundo e a quantidade de movimento é o produto do quilograma vezes o metro por segundo. Observação importante, o vetor quantidade de movimento tem sempre a mesma direção e sentido do vetor velocidade, porque a massa é positiva. Isso acontecia entre o impulso e a força. Impulso é força vezes ΔT. Como ΔT o tempo era positivo, impulso e força para o mesmo lado. Aqui é do mesmo jeito. Como a massa é positiva, quantidade de movimento e velocidade para o mesmo lado. Gostei, Carlos. E chegamos agora à conexão. Que conexão, para você, existiria entre impulso e quantidade de movimento, também chamada de momento linear? Haveria relação entre eles? Vamos analisar. Como sabemos, o impulso para uma força constante é dado por essa expressão. Impulso é força vezes tempo. Mas espera aí, a segunda lei de Newton me diz que a força é massa vezes aceleração. Vamos substituir a força por massa vezes aceleração. Mas espera aí, eu aprendi lá na nossa aula 1, em Fundamentos da Cinemática, que o vetor aceleração é a divisão ou a razão entre a variação do vetor velocidade e o tempo. Então, gente, isolando a variação de velocidade é a aceleração vezes intervalo de tempo. Mas a aceleração vezes intervalo de tempo é exatamente a variação de velocidade. Então chega a uma conclusão interessante. O impulso é o produto da massa vezes a variação de velocidade. Só que variação de velocidade é final menos inicial. Então, desmembrando aqui, eu teria massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Mas espera aí, o que é massa vezes velocidade? Parabéns! É quantidade de movimento. Então, eu posso dizer que o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou seja, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Massa vezes variação de velocidade é a mesma coisa de variação da quantidade de movimento. Toda vida que ocorrer uma variação da quantidade de movimento, tenha certeza que é igual ao impulso. Muito interessante isso, viu, Carlos? Pois é, se o impulso é a variação da quantidade de movimento, isso é chamado de teorema do impulso. Observação. O impulso, por ser igual à variação da quantidade de movimento, terão a mesma unidade física. Se é uma igualdade, a unidade do impulso tem que ser a mesma unidade da variação da quantidade de movimento. E é verdade, ó. Impulso não é força vezes tempo, Newton vezes segundo, e quantidade de movimento ou variação da quantidade de movimento não é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado? Só que Newton é exatamente quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E aí, gente, eu pergunto a você, cortando segundo ao quadrado com segundo, deu quilograma vezes metro por segundo. Então, entenda, gente, o que foi que eu fiz? No lugar do Newton, eu botei quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Porque Newton é força, massa vezes aceleração. Aí, quando eu corto 1 segundo ao quadrado com 1 segundo, ficou segundo aqui embaixo. O que é quilograma vezes metro por segundo? Aqui é massa e aqui é velocidade. Mostrei que Newton vezes segundo é a mesma unidade de quilograma vezes metro por segundo. É por isso que o impulso tem a mesma unidade da variação da quantidade de movimento. Eles se medem na mesma unidade. Gostei, viu, Carlos? Isso é impulso e isso é quantidade de movimento. E não esqueça, gente, que quando eu falo em variação da quantidade de movimento, é uma subtração de um vetor final menos um vetor inicial. Vou precisar da aula 7. Vou mostrar isso em um exercício.
quando você vai fazer essa variação, é uma subtração vetorial, final menos inicial, tá bom? Muito bem, Carlos. Vamos a um exemplo muito interessante sobre a aplicação do teorema do impulso. Um jogador aplica sobre uma bola que tem massa 400 gramas, já transformei para quilograma para ser sistema internacional. Está inicialmente em repouso, velocidade inicial é 0. Uma força de intensidade variável, o gráfico mostra isso, né? Sai de 0, vai para 600 e depois 0 de novo. Tem uma intensidade variável com o tempo de contato com a bola de acordo com o gráfico. Determine o impulso exercido sobre a bola entre 0 e 0,04, depois a velocidade máxima atingida pela bola e depois a aceleração máxima, ou seja, em que instante, né, a aceleração atinge o seu valor máximo. Então vamos começar. Quando eu tenho um gráfico da força pelo tempo, eu não posso usar o impulso, é força vezes tempo, porque aquela fórmula é só para força constante. E a força não é 600, ela é 600 apenas no instante 003. Em resumo, gráfico da força pelo tempo é só fazer a área do gráfico. Isso aqui é um triângulo, né? A base desse triângulo é 004, a altura é 600. 003 não entra no cálculo, gente, porque a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Esse 003 não interfere no cálculo. O impulso é numericamente igual à área. Por que numericamente? Porque enquanto impulso é Newton vezes segundo, a área é metro quadrado, centímetro quadrado, então eu levo em conta só o número, tá? Então eu multiplico 004, que é a base, por 600, que é a altura, e divido por 2. A parte de cima dá 24, por 2 o impulso é 12 Newton vezes segundo. Agora preste atenção. Como é que eu vou achar a velocidade máxima atingida pela bola? Lembra que o impulso é a variação da quantidade de movimento? A massa da bola é 0,4. A velocidade inicial dela é 0, partiu do repouso, o impulso é 12. Faz aí, impulso é a variação da quantidade de movimento. Não vou botar o vetorzinho, porque está sendo só em apenas um sentido, né? Não precisa do vetor. Então, o impulso é igual a massa vezes a variação de velocidade. Porque variação da quantidade de movimento é massa vezes variação de velocidade. Então, lá vou eu, variação de velocidade é velocidade final menos inicial. Já temos o impulso, que é 12, a massa, que é 0,4, a velocidade final, que é o que eu quero, e a velocidade inicial, que é 0. Quando eu faço isso, 12 é igual a 0,4, que multiplica V menos 0. V menos 0 é V. Então, 0,4V igual a 12. Passa o 0,4 dividindo. A velocidade máxima, 12 por 0,4 é 30. E em que instante ela ocorre? 003 ou 004? Parabéns, 004. A velocidade é máxima enquanto a área ficar positiva. Até porque o impulso eu calculei até 004. Então, a velocidade que você vai achar é no instante 004. Ok? Com relação à aceleração máxima, é só lembrar da segunda lei de Newton. É uma aceleração instantânea. A força máxima está aplicada no instante 003. Então, força é massa vezes aceleração. A força para o instante 003, onde ela é máxima, é 600. A massa é 0,4. Passa dividindo, a aceleração 600 por 0,4, 1.500 metros por segundo ao quadrado. Gente, essa aceleração é instantânea, é no limite ínfimo de tempo. É só naquele instante. 1.500 metros por segundo ao quadrado. E agora é exatamente o trabalho de Moálida. No trabalho de Moálida, ela pegou a segunda lei de Newton no seu formato tradicional e fez uma transposição didática envolvendo impulso e momento linear. Então vamos ver o que a Moálida fez, né? O impulso é a força vezes o tempo. Só que eu já aprendi que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, no lugar de impulso, coloca a variação da quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento é força vezes tempo. Força vezes tempo é variação da quantidade de movimento. Passa o tempo dividindo. Tá aí, gente. Segunda lei de Newton. A força resultante aplicada sobre um corpo é simplesmente a variação da sua quantidade de movimento, massa vezes a variação de velocidade, dividido pelo intervalo de tempo. Veja que na hora que eu entendo que a força é capaz de mover as coisas em um certo tempo, fica mais fácil de entender isso pedagogicamente. Segunda lei de Newton, que inclusive foi assim que Isaac Newton
trouxe a segunda lei de Newton para o mundo. A segunda lei de Newton foi apresentada pela primeira vez no livro, né, Wagner? Chamado Principia. Força é a variação da quantidade de movimento no respectivo intervalo de tempo. E aqui tem uma coisa muito interessante. Para a mesma variação da quantidade de movimento, ou seja, o impulso, lembre que isso aqui também é impulso, a gente percebe que quanto maior o tempo, menor a força. Ou seja, para eu provocar a mesma variação da quantidade de movimento, enquanto mais tempo isso ocorrer, é porque eu fiz uma força menor. Por exemplo, quando eu vou frear um carro, se eu frear lentamente, para variar aquela quantidade de movimento, eu vou precisar de um tempo maior. Porque se eu fizer uma força menor para frear, o carro precisa de mais tempo para variar a sua quantidade de movimento. Massa vezes variação de velocidade, tá bom? E a observação chave. Se a força é a variação da quantidade de movimento sobre o tempo, mas o que é variação da quantidade de movimento? Não é massa vezes variação de velocidade? Pois bem, gente, variação de velocidade por tempo dá aceleração. Ou seja, eu posso escrever a segunda lei de Newton, ou por força igual a massa vezes aceleração, como é apresentado na maioria dos materiais de física, ou posso fazer minha transposição didática e dizer que a força também é a variação da quantidade de movimento em um certo intervalo de tempo. São fórmulas equivalentes. Gostei, Carlos. E as aplicações da segunda lei de Newton com base nas ideias de impulso e quantidade de movimento? Questão tradicionalíssima, gente. Linda, linda, linda. Em testes de segurança, para a mesma variação da quantidade de movimento, que sabemos que é o mesmo impulso, para isso acontecer a mesma variação da quantidade de movimento, gente, eu tenho que fazer o teste com o mesmo carro e com a mesma velocidade. Então, se eu faço a colisão de um carro com mesma massa e mesma velocidade, eu garanto que a variação da quantidade de movimento é a mesma. Então, nessas duas situações, para a mesma massa e a mesma velocidade, primeiramente eu vou usar o iceberg e depois eu vou sem utilizar o iceberg. Com o iceberg, o tempo de contato é maior, permitindo uma menor força sobre a cabeça dos ocupantes. Não entendi, professor. Preste atenção. Azul é iceberg. O que é que o iceberg faz? Ele aumenta o tempo de deformação ou o tempo de contato. O iceberg, gente, ele é um sistema que funciona tipo como uma almofada. Quando há uma desaceleração brusca, um sensor eletrônico abre o iceberg, fazendo com que um contato de uma pessoa dure mais tempo, porque ele deforma. Quanto mais tempo eu tiver o contato, olha para o gráfico azul, gente. Quanto mais tempo eu tenho o contato, menor vai ser a força máxima sobre a cabeça da pessoa. É óbvio que você está percebendo que se você calcular a área do triângulo azul, tem que ser a mesma área do triângulo rosa, onde não tem iceberg. A colisão não leva um certo tempo, ela é menor, porque o obstáculo é rígido. Tá? Então vamos calcular a área do azul. Calculando o triângulo azul, qual é a base dele? Mouse comigo. A base dele é 4. E a altura? 400. Faz aí. 4 vezes 400 dividido por 2. Deu 800, né? Beleza. Vamos fazer agora o mesmo cálculo para a área rosa. O impulso tem que dar o mesmo, porque eu tenho a mesma massa e a mesma variação de velocidade. Pegando a área rosa sem o iceberg, qual é a base? De 1 para 3 é 2. Qual é a altura? 800. Faz para mim a área de um triângulo. 2 vezes 800 sobre 2 deu 800 também. Então veja, gente. Numa colisão com iceberg e sem iceberg, o impulso, a variação da quantidade de movimento é a mesma. A diferença é que com iceberg eu tenho um tempo maior, servindo para diluir mais a força. Impulso é o mesmo, mais tempo de contato do iceberg diminui a força aplicada sobre a pessoa. Importantíssimo, tá bom? Eita, Carlos, dei valor a isso aí, viu? E carro foi feito para amassar? Foi. Eu tenho um grande amigo meu que é médico, que uma vez ele contou uma história que um cara tinha chegado, ele estava de plantão, o cara chegou de 1h da manhã dizendo, olha, essa porcaria desse carro amassou todinho. Aí ele disse, ainda bem. Quando o carro amassa, protegendo a pessoa, né, mantendo uma distância segura do volante até a pessoa,
Esse amassar mais é aumentar o tempo de contato. Então, quanto mais tempo de contato o carro amassa, sem que a pessoa seja esmagada, os carros têm que prever isso, menor a força que é transmitida à pessoa. Mais tempo de contato, menor força, carro é feito para amassar. Ok? Gostei, viu, Carlos? Muito interessante essa sua observação. E agora chegamos à conservação da quantidade de movimento ou do momento linear. Galera, nós acabamos de ver que o impulso é a variação da quantidade de movimento ou variação do momento linear. Só que o impulso, ele pode ser devido a forças externas e devido a forças internas. É igual a variação da quantidade de movimento. Carlos, o que são forças internas? São forças trocadas entre os corpos envolvidos numa ação. Por exemplo, o empurrão, uma colisão. Então, eu estou mostrando para você duas pessoas, uma de 80 kg e uma de 100 kg. Elas vão se empurrar mutualmente. Então, a força que a de 80 kg faz em 100 tem a mesma intensidade na de 100 quilos faz em 80, por causa da terceira lei de Newton. Então, gente, por que o impulso das forças internas é sempre zero? Porque enquanto a pessoa de 80 quilos faz uma força para a direita em um certo tempo, provocando um impulso para a direita, a pessoa de 100 quilos devolve pela terceira lei de Newton uma força para a esquerda em um certo tempo. O mesmo impulso. Como o impulso para a direita e o impulso para a esquerda fazem parte de um sistema, o impulso das forças internas para o sistema formado pelas duas pessoas vai dar zero, porque o para a direita elimina o para a esquerda. Atenção! Esses impulsos não são cancelados, apenas que a soma vetorial deles dá zero. Até porque você sabe que ação e reação não se anulam, continuam existindo, só que o impulso total do sistema dá zero, que é um para a direita e outro para a esquerda. Então, gente, em outras palavras, impulso de forças internas estão de acordo com a terceira lei de Newton. Como a toda ação tem uma reação em sentido contrário, o impulso das forças internas, sempre em termos de sistema, vai ser zero. Então, eu já posso dizer que na ilustração, ó, aquilo que eu falei, você agora vai anotar. As forças trocadas entre as pessoas obedecem à terceira lei de Newton. E como já dissemos, não se anulam. O impulso que a pessoa de 80 kg exerce na de 100 é para direita. Olha a figura, é essa daqui. E a que de 100 kg exerce na de 80 é para a esquerda. No entanto, para esse sistema, né, o impulso é nulo. Em resumo, né, o impulso das forças internas sempre é zero. Então, vai sobrar apenas o impulso das forças externas. Então, agora, gente, eu vou tentar entender o que é forças externas. Forças externas são todas as forças que não estão envolvidas na ação entre os objetos envolvidos. Por exemplo, a normal, que é feita pelo piso, e o peso, que é feito pela terra, são forças externas, porque não estão relacionadas à ação entre si e entre as pessoas. Então, gente, se o impulso dessas forças externas for zero, na maioria das vezes é, porque você está vendo e a gente já aprendeu que a normal para cima equilibra o peso para baixo. Então, se o impulso das forças externas for zero, se for zero, isso tem que ficar claro na questão, a variação da quantidade de movimento é zero. Porque se eu botar zero aqui, variação da quantidade de movimento é zero. Então, conclusão, quantidade de movimento final menos inicial é zero. Cheguei à conservação da quantidade de movimento. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Anote aí que é importante. Quando a resultante das forças externas sobre um sistema for nula ou desprezível, ou ainda o impulso das forças externas for nulo, ou ainda, quando o sistema for isolado de forças externas, a quantidade de movimento do sistema se conserva. Gente, eu tenho que colocar essas observações porque às vezes uma palavrinha pode lhe pegar. Então, qual é a condição para a quantidade de movimento se conservar? Ou a resultante das forças do sistema for zero, que corresponde ao impulso das forças externas nulo, ou ainda quando não tem forças externas. Qualquer situação em que o sistema não tenha uma força externa ou a resultante delas der zero, que dá um impulso zero, a quantidade de movimento se conserva. Por quê? Porque internas sempre vai dar zero, não precisa se preocupar. Tá bom? Quantidade de movimento final é igual à inicial.
99% das questões, eu sempre vou ter que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. É muito comum acontecer isso em explosões. Nas explosões, devido a atuar apenas forças internas, para explodir só são forças internas envolvidas, a da pólvora, né? O impulso total é nulo. E aí eu garanto que a quantidade de movimento final é igual à inicial. Anota aí. Apareceu uma explosão, quantidade de movimento depois ou final é igual à quantidade de movimento antes. Outro exemplo, colisão. Em toda colisão, em toda batida, devido ao pequeno intervalo de tempo de atuação das forças, o impulso das forças externas serão muito menores, praticamente desprezíveis, o que garante a conservação da quantidade de movimento do sistema. Explosão ou colisão, fica tranquilo, é só dizer que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Colisões serão estudadas detalhadamente, a classificação delas, na última parte da nossa trilogia, a aula 29. Vamos fazer um resumo antes de fazer os exercícios? O que é impulso? É uma força que age durante um certo tempo. Para uma força constante, o impulso é força vezes tempo. Se aparecer um gráfico, a área do gráfico da força pelo tempo é o impulso. Impulso e força sempre apontam para o mesmo lado. Depois nós vimos quantidade de movimento ou momento linear. É o produto da massa de um corpo pela velocidade. A quantidade de movimento e a velocidade sempre apontam para o mesmo lado. Que relação existe entre impulso e quantidade de movimento? O impulso é a variação da quantidade de movimento. E, finalmente, nós vimos que a condição para que a quantidade de movimento se conserve é que o impulso das forças externas seja zero, já que o das forças internas é sempre zero. Quando esse impulso das forças externas for zero, que acontecem colisões e explosões, a gente garante que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. E vamos aos exercícios. Que questão linda da Unicamp, gente. Considere que em um dos arremessos do beisebol, uma bola de 140 gramas, já transformei para quilogramas, sistema internacional, dividi por 1000, né? 0,14 quilogramas de massa, é jogada na direção de outro jogador que vai rebatê-la com um taco sólido. Considere que em um arremesso desse tipo, a velocidade da bola sai de 0 até atingir 162 km por hora, já dividi por 3,6 metros por segundo, 45. Imediatamente após deixar a mão do arremessador. Sabendo que o tempo de contato entre a bola e a mão do jogador foi de apenas 0,07 segundos, qual é o valor da força média aplicada sobre a bola? Vamos lá os dados da questão. Massa da bola 0,14 kg, velocidade inicial é 0, a velocidade com que ela sai da mão do arremessador 45 metros por segundo, tudo isso no tempo de 0,07 segundos. Ele quer saber a força média, porque a força não é constante durante essa fase que ela varia a velocidade. Mas aí não tem problema, você usa normalmente a fórmula imaginando que é uma força média. Eu já sei que a segunda lei de Newton me diz que a força é a variação da quantidade de movimento sobre o tempo. Minha gente, preste bastante atenção agora. A variação da quantidade de movimento é a massa vezes a variação da velocidade em um certo tempo. Então eu posso escrever que a força fica massa vezes variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. E olha o detalhezinho aí do nosso arremessador. Ó, a bola sai da mão dele com 0, eu vou considerar o sentido positivo para a direita. Ó, a bola saindo aí com 0 e atingindo a velocidade de 45 metros por segundo. Então, gente, entenda. A bola manteve a mesma direção e sentido. Sai de 0, aliás, começa com 0 e sai da mão dele com 45 metros por segundo. Durante o tempo que vai desde o repouso até 45 metros por segundo, se passa apenas 0,07 segundos. Então, gente, eu não tenho que me preocupar com os vetores, porque está todo mundo no mesmo sentido. Agora é só subtrair, né? Então, bora. Quem é a massa? 0,14. Quem é a velocidade com que saiu da mão, que é a final? 45. A inicial, 0. E o tempo, 0,07. Aí eu posso fazer o seguinte, gente, opcional. Eu posso dividir 0,14 por 0,07. Dá 2, viu? Aí fica 2 vezes 45. Tá aí a força média que me dá 90 newtons. Gostei, viu, cara, da questão? Letra B de bola.
Tô feliz. Próxima questão na mesma linha de raciocínio da questão anterior. Um atirador com uma metralhadora pode resistir a uma força média de recuo de, no máximo, 160 newtons. As balas têm massa de 40 gramas cada uma, vai ter que transformar, né? E saem da metralhadora do mesmo jeito da questão anterior, com velocidade de 800 metros por segundo. Ele quer saber qual é o número máximo de projéteis que podem ser atirados em cada segundo. Vamos aos dados da questão. A massa de cada bala é 40 gramas, dividir por 1000 para transformar em quilogramas, 0,04. A velocidade inicial de cada bala é 0, a final com que ela sai é 800, e tudo isso em um tempo de 1 segundo. Agora, cuidado, essa força aqui, ele quer para um projétil. O que você tem é uma força máxima de 160 newtons. Eu não sei quantos projetos vão estar relativos a uma força de 160 newtons, tá certo? Então vamos lá, porque a força de 160 refere-se a N balas por segundo. Então quando ele deu a força de 160, gente, em 1 segundo são N balas. Então eu não vou usar 40 gramas, porque 40 gramas é só de uma. Então o que é que eu vou fazer nessa questão? Vou começar do mesmo jeito da questão anterior. Tá aí a mesma formulazinha, não muda nada. Vamos mostrar o cabo atirando ali em cima agora. Ó. Sai com velocidade inicial 0 e essa bala atinge 800 metros por segundo. Então a bala vai de 0 a 800 metros por segundo. Substituindo os valores, a massa é 0,04, eu estou considerando para uma bala só, a velocidade final é 800 menos 0 sobre 1. Então, gente, se fosse uma só bala, a força daria só 32. Então, 160 newtons seriam quantas balas? Pensa comigo. Se fosse uma bala, daria só 32. A questão está dizendo que a força total foi 160, regra de 3, né? Se uma bala equivale a 32 newtons, quantas balas equivaleria a força que foi dada no enunciado, que é 160? Por que eu não usei na fórmula força 160? Porque eu não sabia quantas balas eram, gente. Aí eu tenho que fazer no final a regra de 3. 32 vezes N, 1 vezes 160, 160. Dividindo, né? 5 balas vão equivaler a 160 newtons. Sim, porque se cada bala é 32, 5 vezes 32, 160. Tá aí, belíssima questão, viu? Letra D de dado. Meus parabéns a você. Questão número 3. Obra-prima do Enem, embora a questão fosse passível de anulação. Para evitar ambiguidade, eu adaptei a questão, tá bom? Questão número 3. Em qualquer obra da construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, os chamados EPI, né? Tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até meio segundo, resultando em um módulo da força média exercida pelo tijolo sobre o capacete maior que o peso do tijolo. Suponha que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. O módulo da força média exercida pelo tijolo sobre o capacete equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Bem devagarinho, essa é a situação. Velocidade inicial do tijolo 0, vai cair de uma altura de 5 metros e vai atingir o capacete com uma certa velocidade. Como é que a gente pode calcular a velocidade do tijolo depois que ele percorre 5 metros? Ou seja, a velocidade imediatamente antes de atingir o capacete. Posso usar a Torricelli, né? Velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é a própria altura. Substituindo a velocidade inicial por 0, a gravidade por 10 e o ΔS pela altura, que é 5. 0 ao quadrado é 0. Então, V ao quadrado é igual. 2 vezes 10 vezes 5, 100. A velocidade com que o tijolo chega na cabeça do capacete, gente, no capacete é 10 metros por segundo. Isso antes do impacto. A questão diz, gente, que depois do impacto ele parou, velocidade final é igual a 0. Então, ele quer saber qual é a força que o capacete exerce sobre o tijolo, ou que o tijolo exerce no capacete, né?
terceira lei de Newton, o resultado é o mesmo. Então, para isso, vamos ter muito cuidado. Eu vou adotar o sentido positivo para cima, porque eu quero saber qual o valor da força. Na hora em que eu adoto o sentido positivo para cima, a força que o capacete faz no tijolo é para cima. Eu vou chamar de F. Agora, preste atenção. Existe uma outra força no tijolo, além da força que o capacete faz no tijolo. E nós sabemos que essa força é o peso. Está aqui. Então, sobre o tijolo tem duas forças. A que o capacete faz sobre o tijolo e o peso do tijolo. Eu vou aplicar agora justamente o teorema do impulso. O impulso exercido sobre o tijolo é a variação da quantidade de movimento. Só que o impulso é a força resultante sobre o tijolo, multiplicado pelo intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento. A força resultante, adotando o sentido positivo para cima, é F menos P vezes ΔT. É igual a M, que multiplica velocidade V2 menos velocidade V1. Olha, o eixo está positivo para cima. Cuidado agora. O peso é massa vezes gravidade, vezes ΔT é igual a M, que multiplica V2 menos V1. É nessa hora que você tem que se ligar. Atenção agora. F está para cima, positivo. A massa 2,5 vezes 10. O tempo é 0,5. Massa do tijolo 2,5. Velocidade final 0. E o detalhe é agora, gente. V1 é negativo. Por quê? Você adotou o sentido positivo para onde? Para cima. Então, V1 está em sentido contrário. V1 é menos 10. Então, fica 0 menos 10. Então, aqui ficou F menos 25. O tempo é 0,5. A massa é 2,5. Menos com menos é mais, deu 10. Então, ficou que F menos 25 vezes 0,5 é 25. O que é que eu vou fazer aqui? Vou passar o 0,5 dividindo 25. Então, F menos 25 ficou... Quanto é 25 por 0,5? 50. Esse menos 25 passa para o outro lado. Gente, a força que o capacete faz no tijolo, que tem o mesmo valor que o tijolo faz no capacete, é de 75 newtons. Ele quer saber a relação entre essa força e o peso do tijolo. Você viu no enunciado? O peso do tijolo é a massa do tijolo vezes a gravidade. 2,5 vezes 10 é 25. Então me diga, se eu dividir 75 por 25, dá 3. Conclusão, a força que o capacete faz no tijolo é o triplo do seu peso, porque F sobre P é 3, passo 3 multiplicando o P. Portanto, o módulo da força média exercida pelo tijolo sobre o capacete equivale ao peso de quantos tijolos? 3 tijolos, 3P. Letra A. Carlos, achei interessante, né? Você tem que adotar um sentido, né? Positivo para cima ou para baixo. Por que você adotou mesmo para cima? Porque a força que eu queria era para cima. Aí eu acharia no final um resultado positivo, tá bom? Questão número 4, Fundação Getúlio Vargas adaptada. Um brinquedo muito simples de construir e que vai ao encontro dos ideais de redução, reutilização e reciclagem de lixo é representado na figura. Muito bem, gente. A brincadeira em dupla consiste em mandar o bólido de 100 gramas, feito de garrafas plásticas, um para o outro. Quem recebe o bólido mantém suas mãos juntas, tornando os fios paralelos, enquanto que aquele que o manda abre com vigor os braços, imprimindo uma força variável conforme o gráfico. É um brinquedo antigo, mas consiste em quê? Você tem uma corda que quando você abre, esse objeto aqui se desloca para a direita. Quem chega aqui, abre a corda e ele volta. Em outras palavras, é isso que está acontecendo. A força é variável. Está aí a força, né? A força atinge o seu valor máximo em 0,20 e depois diminui no tempo 0,60. Considere que a resistência ao movimento causada pelo ar e o atrito entre as garrafas com o fio sejam desprezíveis. O tempo que o bólido necessita para se deslocar de um extremo ao outro corresponde ao gráfico, né? 0,6 segundos. Percebeu que lá no gráfico termina em 0,6 segundos? Dessa forma, iniciando a brincadeira com o bólido em um dos extremos do brinquedo, com velocidade nula, determina a velocidade com que ele vai chegar lá no outro extremo, 0,6 segundos depois. Professor, força pelo tempo, se calcular a área é o impulso, né? Parabéns.
O impulso é numericamente igual à área do gráfico da força pelo tempo. Vamos calcular então o impulso, área do triângulo. Quem é a base do triângulo? 0,60. Quem é a altura? 8. 0,60 vezes 8 sobre 2, 4,8 sobre 2. O impulso total é 2,4 newtons vezes segundo. Mas você já aprendeu do teorema do impulso, né, gente? Que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Não é verdade? Sim ou não? Perfeito. Quem é a massa? 100 gramas. Vou dividir por 1000 para transformar em quilograma. Velocidade inicial? 0. O impulso é 2,4. Eu quero a velocidade final. Como eles se movimentam só no sentido, nem vou me preocupar com os vetores. Impulso é ΔQ. Impulso é massa vezes variação de velocidade. E variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. Substituindo o impulso por 2,4, a massa é 0,1. Velocidade final você não sabe e a inicial é 0. Ajeitando, 2,4 é 0,1 vezes V. Passa 0,1 agora dividindo 2,4. Eu apenas, se 2,4 é 0,1V, 0,1V é 2,4. Passa 0,1 dividindo. A velocidade é 24 metros por segundo, letra C. Eita, que essa questão é muito linda. Ó, questão parecida com aquela do capacete do Enem, hein? Se liga aí, porque você tem que adotar um positivo aí. Bora comigo. O gol da conquista do tetracampeonato pela Alemanha na Copa do Mundo de 2014 foi feito pelo jogador Götze. Nem sei nem se a pronúncia é essa. Nessa jogada, ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, amortecendo-a e chutou de esquerda para fazer o gol. Valeu! Considere que imediatamente antes de tocar o jogador, a bola tinha velocidade de módulo 8 metros por segundo, em uma direção perpendicular ao seu peito. E que imediatamente depois de tocar o jogador, sua velocidade manteve-se ainda perpendicular ao peito do jogador, porém agora com um valor de 0,6 metros por segundo em sentido contrário. Então mudou o sentido da velocidade, eu vou ter que adotar um positivo para algum lado. Calma. Antes e depois. Antes a bola vem, depois ela está voltando. Muito bem, cara. Admita que nessa jogada a bola ficou em contato com o peito do jogador por 0,2 segundos. E que nesse intervalo de tempo, a força resultante que atuou sobre ela é variável com o tempo de acordo com o gráfico. Eita! Tudo aconteceu em 0,2 segundos. Tem uma força máxima em um instante que eu nem sei qual é. Considerando que a massa da bola é 0,4 kg, é correto afirmar que nessa jogada o valor da força resultante máxima que atuou sobre a bola indicada no gráfico por F máximo é... Que questão maravilhosa, bem devagarinho. Diferentemente das 4 questões anteriores, embora exista uma semelhança com aquela do Enem, ocorre variação no sentido de movimento da bola. A do Enem não ocorreu a variação de sentido, porque ela parou. Mas a gente adotou um eixo positivo, lembra? No cálculo do impulso, devemos levar em consideração esse fato. Que fato? A mudança no sentido de velocidade da bola. Então, lá vou eu. Antes a bola vem, eu vou considerar, isso é opcional, tá, gente? Positivo para a direita. Opção minha. Considerei positivo para a direita. A bola de massa 0,4 kg tem uma velocidade de 8 metros por segundo. Se você considerou positivo para a direita, quando você vai analisar depois, a bola está voltando. Aí vai ter que ser menos. Ah, entendi. Toda vida, né, Carlos, que tem uma mudança no sentido da velocidade, você tem que adotar um positivo para um lado. Aquela que está de acordo com o sentido positivo que você adotou é positivo. O que está contrário é negativo. Parabéns! Então, antes, para a direita, eu botei o sentido positivo opcional, a velocidade de 8 que está vindo fica positiva. Como eu adotei o sentido positivo para a direita, quando a bola voltar, V2, vai ser negativo. Então, como é que eu vou calcular o impulso? O impulso é a variação da quantidade de movimento. Impulso é ΔQ. Então, impulso é massa vezes variação de velocidade. Então, impulso é massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. Cuidado com a orientação agora. Quem é a massa da bola? 0,4. Quem é a velocidade final? Menos 0,6, de acordo com sua convenção.
menos a velocidade inicial é 8. Então, menos 0,6 menos 0,8. Então, o impulso vai ser 0,4 vezes, conserva o sinal e soma, menos 8,6. Impulso negativo. Parabéns, ele é negativo mesmo. Sabe por quê? Porque quando você colocou o sentido positivo para a direita, a força está para a esquerda. Mas não se preocupe com isso, não. Esse impulso negativo significa apenas o quê? Que a força exercida pelo peito do jogador é no sentido contrário ao que você adotou como positivo. Fiz de propósito. Coloquei positivo para a direita, já sabendo que a força era para a esquerda. Por isso que deu negativo. Impulso negativo. Trabalhando, então, em módulo, que é o que interessa, vamos à área do gráfico. O impulso não é igual à área do gráfico? Então, o impulso em módulo, 3,44, será igual. Quem é a base do gráfico? 0,2. Quem é a altura? Força máxima, que é o que quer, dividido por 2. Passa agora a divisão 0,2 por 2 dá 0,1. E o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou passar o 0,1 dividindo 3,44. Quando eu faço isso, cuidado com a matemática básica aqui. Você encontra uma força máxima de 34,4 newtons. Sem dúvida, a melhor questão até agora. Então, entenda. Toda vida que a velocidade vem no sentido e muda, adote um sentido positivo. Se você achar um impulso negativo, não significa que está errado. É porque a força ou impulso está em sentido contrário ao eixo que você adotou como positivo. Ok? Lembra que lá na questão do Enem eu botei positivo para cima e a força foi positiva? Sim, porque a força era para cima. Diferentemente deste caso aqui. Eita, que legal o futebol, né? Eita, gente, atenção, atenção, parou. Que questão magnífica da Unesp. Linda, linda, linda. Gente, eu adaptei essa questão. Essa questão é muito, muito interessante. Eu vou fazer bem devagarinho. Semelhante à anterior, em uma partida de futebol, observou-se duas situações diferentes. Situação 1, que é essa daqui, a bola bate e volta, semelhante à questão anterior da bola batendo no peito do jogador. E a situação 2, em que a bola vem e desloca-se perpendicularmente à primeira direção. Em ambos os casos, a velocidade da bola de massa 0,4 é a mesma. A velocidade antes e a velocidade depois manteve o mesmo módulo de 10 metros por segundo. O módulo do impulso exercido na situação 1, semelhante à questão anterior, e na situação 2, que é a novidade, em newtons por segundo valem respectivamente. Vamos começar com a situação 1. Para isso, eu vou logo calcular a quantidade de movimento da bola antes e depois. Elas são iguais, porque a velocidade da bola em módulo é a mesma. Então, quantidade de movimento Q2 depois e Q1 são iguais, massa vezes velocidade, 0,4 vezes 10 em módulo, esse valor dá 4 kg vezes metro por segundo. Eu peguei a massa da bola e multipliquei pela velocidade. Bom, esses valores são em módulo. Agora eu vou ter que adotar um sentido positivo. Na situação 1, totalmente opcional, vou botar positivo para a direita. Poderia ser para a esquerda. Mas aí eu pergunto a você. Botando positivo para a direita, quando essa bola bater na trave, a força não é para a esquerda? Pronto. Você vai achar um valor negativo aqui. De novo, a bola está vindo para a direita. Eu botei positivo para a direita. Quando a bola bate na trave, ela recebe uma força para a esquerda. Ela vai ser negativa nos cálculos, mas você trabalha em módulo. Vamos comprovar, né? Antes, quantidade de movimento é 4, depois, menos 4, porque ela está voltando. Se você botou positivo para a direita, a quantidade de movimento final é menos 4. Então, bora. Lá vou eu. Impulso é igual a delta Q. Quantidade de movimento final menos inicial. Quem é a quantidade de movimento final? Menos 4, porque está para a esquerda, contrário ao eixo positivo que você adotou. Quantidade de movimento inicial, 4. Menos 4 com menos 4. Negativo! Eu sabia! Bem, você está animado demais, né? Como você botou positivo para a direita, a força não é para a esquerda, por isso que deu negativo. Força negativa, impulso negativo. Mas trabalha em módulo, gente. Em módulo, impulso é 8. Atenção para o segundo caso. É a novidade.
Ei, aula 7 de vetores. Carlos, aquela aula 7 de vetores que você gravou esse ano de 2024 ficou muito interessante. Cuidado. O impulso é a variação do vetor quantidade de movimento. Então, o impulso vai ser quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Atenção, gente. Quando a direção muda, você não adota um sentido positivo para um lado ou para o outro, não. Você só faz aquilo quando a direção se mantém. Houve uma mudança de direção. Então, vou repetir. Quando há uma mudança de direção, por exemplo, horizontal e depois vai para vertical, esquece esse negócio de sentido positivo para o eixo. Aquele sentido positivo para o eixo é só quando o sentido em uma mesma direção muda. Aqui você vai fazer vetores. O impulso, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento inicial, está subindo. Olha aqui, gente, ó, subindo. Quantidade de movimento inicial. Olha o mouse. A bola está vindo, bem devagarinho. Olha a bola vindo, ó. Quantidade de movimento inicial. Olha a bola voltando. Quantidade de movimento final. Então, o impulso vai ser Q2 menos Q1. Olha o vetor Q2 para cima e olha o vetor Q1 também para cima. Você lembra que quando eu vou fazer uma subtração vetorial, eu tenho que colocar os dois vetores Q final, que é o Q2, e Q inicial na mesma origem. Então, veja, eu botei Q1 aqui, Q2 aqui. Aula 7 de vetores. E a subtração vetorial, a gente transforma numa soma. Eu pego o primeiro com o oposto do segundo. Vixe, Carlos, eu preciso revisar a aula 7. Precisa. Então, vamos lá. Q2 menos Q1. Então, você faz o primeiro mais o inverso do segundo. O oposto do segundo. Então, Q2 permaneceu o mesmo e Q1, ó, vetor oposto, botei para baixo, menos Q1. Transformei a diferença em uma soma de um vetor com o oposto do segundo. Como Q1 é para cima, menos Q1 é para baixo. E aí, gente, para fazer uma soma vetorial, você precisa usar a regra do paralelogramo. Pela extremidade de um deles, uma paralela ao outro. Pela extremidade do outro, uma paralela ao outro. Este é o impulso. Como é 90 graus, eu vou fazer Pitágoras. O impulso é módulo de Q1 ao quadrado, 4 ao quadrado, mais módulo de Q2 ao quadrado. Trabalha em módulo, tá, gente? Não tem negócio agora de positivo e negativo, em termos de módulo, tá? O negativo é só para falar do vetor oposto. Então, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, eu poderia fazer 16 mais 16, mas achei melhor fazer 2 vezes 4 ao quadrado. Lembra da correção ortodôntica lá na aula 7 de vetores? Tira agora a raiz, porque ao quadrado passa como raiz de 2 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado sai de dentro, este é o impulso 4 raiz de 2. Então, gente, na situação 1, o impulso foi 8 e na situação 2, 4 raiz de 2. 4 raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 1,4 vezes 4 dá 565 aproximadamente. Então, pergunto a você. Mesmo que a quantidade de movimento em módulo foi a mesma, o impulso deu diferente. Por quê? Porque o impulso é um vetor. E em vetores, se você mudar a orientação dos vetores, o resultado muda. Nunca esqueça disso. Eu vou ler para você. O impulso, por ser uma grandeza vetorial, dependerá, além da intensidade e da quantidade de movimento, também da sua direção e sentido. Já vimos isso. Note que o impulso máximo sempre vai ocorrer quando ele bate e volta em sentido contrário. Posso garantir isso a você. O impulso é máximo quando ele bate e volta em sentido contrário. O que ocorreu na situação 1. Eu já suspeito isso porque 8 é maior que 565. Ok? Que questão magnífica. Então, resposta, situação 1, 8. Situação 2, 4, raiz de 2. Mestre Shinohara, aí, meu amigo Alessandro, instrutor de artes marciais, demonstra uma técnica de karatê em uma de suas aulas. Já estou me preparando aqui para o karatê, viu? A figura ilustra um chute conhecido tecnicamente como Yokotobigere. Nesse chute, o mestre dá um salto, projetando-se na direção de seu auxiliar e, num determinado instante, libera o golpe, atingindo o alvo. Que suspense, Carlão. Para que isso? Muito bem. Vamos se divertir, né, gente?
Faça o ilustrado na figura. Podemos afirmar que. Letra A. A força que o pé do mestre faz no alvo é maior do que a exercida pelo alvo sobre o seu pé. Fato evidenciado pela quebra da tábua. Letra B. O impulso que o pé do mestre exerce na tábua é igual em intensidade ao aplicado pela tábua no seu pé. C. O centro de massa e de gravidade, que discutiremos com detalhes na aula 29, do mestre não coincidem, devido ao movimento que ele imprime às diferentes partes de seu corpo. E letra D. A energia mobilizada pelo mestre para arrebentar a tábua durante o golpe é a energia potencial gravitacional no instante do contato do pé com o alvo. A gente já estudou um pouquinho sobre energia mecânica, né, gente? Então vamos à resposta, né, gente? Eu já sei que há uma interação entre o pé e a tábua. Vamos ler comigo. Na ilustração, as forças trocadas. Que forças trocadas? De novo, o pé faz uma força na tábua. Pela terceira lei de Newton, a tábua faz uma força no pé. Então, na ilustração, essas forças obedecem à terceira lei de Newton. E, como sabemos, elas não se anulam. Porém, o impulso que o pé exerce na tábua é para a direita. O pé, quando bate na tábua, olha para mim, faz uma força para a direita. A tábua reage sobre o pé para a esquerda. Eles têm a mesma intensidade, porque são forças trocadas de acordo com a terceira lei de Newton, atuando no mesmo tempo. Então, gente, os impulsos têm a mesma intensidade, mesmo módulo, só que em sentidos contrários. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. O impulso que o pé do mestre exerce na tábua é igual, apenas em módulo, ao aplicado pela tábua no seu pé, embora tenha sentido contrário. Muito bem, comentário das outras questões. Por que a A é falsa? A A diz: a força que o pé do mestre faz no alvo é maior do que a exercida pelo alvo sobre o seu pé. De jeito nenhum, gente. Terceira lei de Newton, elas têm o mesmo valor. Aí a pegadinha, ó. Fato é evidenciado pela quebra da tábua. Não, gente. A força que o pé faz na tábua tem o mesmo valor da que a tábua faz no pé. Se a tábua quebrou, é porque ela era fraca. Não é porque a força é maior do que a outra. Cuidado, a A está falsa. C. O centro de massa e de gravidade do mestre não coincidem devido ao movimento que ele imprime às diferentes partes do corpo. Por que eu vou adiantar que é falso? A gente ainda vai estudar isso. O centro de gravidade coincide com o centro de massa quando o campo gravitacional é uniforme. Para a mesma gravidade, não há diferença entre centro de massa e centro de gravidade. Detalhes na aula 29. E a letra D, a energia mobilizada pelo mestre para arrebentar a tábua durante o golpe é a energia potencial gravitacional no instante do contato do pé com o alvo. Não, gente. É uma energia de movimento. Essa energia não é potencial gravitacional, é cinética. Gostei, viu, Carlos? Questão número 8, muito interessante, viu? O que é que diz a questão número 8? Uma criança empurra um carrinho de supermercado de 10 kg, contendo 15 kg de mercadoria, com uma velocidade constante de 0,1 metros por segundo, num piso plano e horizontal. Ela mandou no carrinho por alguns instantes, mas, como o atrito é desprezível, ele se mantém em movimento com a mesma velocidade constante. Sua mãe, preocupada, retira do carrinho um pacote de açúcar de 5 kg, verticalmente em relação ao carrinho, sem exercer qualquer ação sobre o carrinho. Ela tira verticalmente sem trocar nenhuma força com o carrinho. É isso que a questão está dizendo. Tá aí, ó. Atenda às solicitações seguintes. Letra A. Qual a quantidade de movimento do carrinho com as mercadorias quando abandonado pela criança, antes da mãe tirar o pacote? E letra B. Quando a mãe retira o pacote, a velocidade do carrinho varia? Justifique. Então vamos lá. A quantidade de movimento, como sabemos, é uma grandeza vetorial, que é o produto da massa pela velocidade. E o vetor quantidade de movimento tem sempre o mesmo sentido da velocidade. Então, para responder a letra A, basta saber qual é a massa total, 10 kg do carrinho com 15 kg dos objetos, dá 25 kg. Como a velocidade é 0,1, quantidade de movimento é só multiplicar os dois. 25, que é a massa total, por 0,1. Quantidade de movimento ou momento linear do carrinho, 2,5 kg metros por segundo. Letra B. Quando a mãe retira o pacote, a velocidade do carrinho varia? Atenção agora. Atenção, atenção agora.
A velocidade do carrinho não varia, porque não há troca de nenhuma força horizontal entre o pacote que é retirado e o carrinho. A questão diz isso. Não há troca de forças. E a primeira lei de Newton diz o quê? Quando a resultante das forças externas é zero, o corpo se mantém em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com a mesma velocidade. Então a velocidade do carrinho não varia, porque a massa que você tirou não trocou forças com o carrinho. Cuidado! Então, minha gente, é muito importante que você entenda isso que eu vou dizer agora a você. O momento linear, nesse caso, não se conserva. Por quê, gente? Porque você diminuiu a massa do carrinho, mas a velocidade ficou a mesma. Então, a quantidade de movimento não se conservou. Carlos, eu queria que você explicasse melhor essa letra B, que eu fiquei confuso. Gente, para ver a conservação da quantidade de movimento, olha o que eu escrevi. Haveria troca de forças internas na horizontal e assim garantindo a conservação do momento linear se um pacote, por exemplo, de 5 kg fosse lançado verticalmente e caísse dentro do carrinho. Aí, neste caso, o carrinho trocaria forças com o pacote, fazendo com que a velocidade diminuísse. Porque é assim, quando o feijão, por exemplo, caísse em cima do carrinho, o carrinho faria uma força no pacote para a direita e pela terceira lei de Newton, o pacote ou o feijão faria uma força no carrinho para trás. Essa força para trás é que diminuiria a velocidade do carrinho. Em outras palavras, neste caso, qual seria o novo valor da velocidade do carrinho? Quantidade de movimento depois, com a introdução do feijão, ó, 5 kg do feijão que eu coloquei, 25 mais 5, eu tinha 25 do carrinho, mais 5 do feijão que eu coloquei. Qual a nova velocidade? É igual a antes. Antes eu tinha uma massa total de 25 a uma velocidade de 0,1. Então, mais uma vez, ao colocar um corpo que troca forças, o impulso das forças internas será zero e, consequentemente, a quantidade de movimento se conserva. Então, fazendo a conta, 30V é igual a 2,5. Dividindo 2,5 por 30, 0,083. Por que eu coloquei essa questão, gente? Porque muitos alunos acham que sempre a quantidade de movimento se conserva. Não. Se eu tirei o pacote que a mãe tirou verticalmente sem trocar forças, a velocidade se mantém, mas a massa diminuiu. Então a quantidade de movimento não se conserva. Ela só se conservaria se quando o feijão, um pacote, caísse, trocasse forças com o carrinho. Fique ligado a essas sutilezas, viu, gente? Fantástico, tá bom? Não esqueça disso aí. Minha gente, chegamos agora a uma questão do Enem. Entramos agora na conservação da quantidade de movimento, a parte final da aula. Durante o reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta que tem massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração, cuja massa é 360 kg, que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quantidade de movimento inicial é zero, né? Está em repouso. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. De fato, terceira lei de Newton. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Galera, presta atenção no que eu vou dizer. Você não erra nunca. A partir de agora, todas as questões em que você não conhece o sentido da velocidade depois, você bota todo mundo para o mesmo lado. Vou repetir. Todas as questões que você não conhece o sentido das velocidades depois, você bota as duas para o mesmo lado. Por exemplo, para a direita. Olha o que acontece nessa questão. Antes, eu tenho um cosmonauta de 90 kg e uma bomba de 360 kg. Aí o cosmonauta empurra a bomba para a direita com uma velocidade de 0,2. E qual é a velocidade dele? Como eu não sei o sentido, eu boto para a direita. Atenção, sempre faça assim. Se o sentido que você adotou estiver errado, a matemática acusa com um sinal negativo. Eu vou dizer de novo. Bote todo mundo para o mesmo lado. Se o sentido que você adotou estiver errado, aí a matemática vai dar um resultado negativo no final. Você não erra nunca assim. Tá certo? Então, considerando que o sistema é isolado de forças externas durante o intervalo de tempo em que ocorre um empurrão,
aplicaremos o princípio da conservação da quantidade de movimento. Colisões, explosões, empurrões, sempre acontece isso. Então vamos lá, gente. Situação, quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento antes. Depois, massa do cosmonauta vezes a velocidade dele, mais massa da bomba vezes a velocidade da bomba é igual situação antes. Todo mundo em repouso, dá zero. Então vamos substituir os valores. Massa do cosmonauta 90, velocidade dele VA, massa da bomba 360, velocidade dela 0,2. Então ficou 90 VA mais isso aqui dá 72 igual a zero. Passa 72 para o outro lado, VA é menos 72 sobre 90, deu negativo. Conclusão, o sentido que você adotou para a direita está errado. Se deu negativo, isso significa dizer que o sentido correto da velocidade do cosmonauta é o contrário ao escolhido. Mas não tem problema nenhum. É só inverter no final. Então, resposta, velocidade do cosmonauta 0,8, direção horizontal e sentido para a esquerda. A matemática deu a você a resposta correta. Ok? Muito bem. E apenas um detalhe complementar, né, gente? Quando está em repouso inicialmente, o corpo que tem a massa menor terá maior velocidade em módulo. Então, vamos ver se você entende. Agora, só vale se estiver em repouso inicialmente. Então, vamos lá. O cosmonauta tem uma massa 4 vezes menor que a bomba. Por isso que sua velocidade foi 4 vezes maior. 0,8 é 4 vezes 0,2. Usando essa estratégia, já dava para fazer de cabeça. Portanto, letra E. Carimba que é top. Questão número 10, obra-prima da FUVEST. Antepenúltima questão. Um caminhão parado em um semáforo teve sua traseira atingida por um carro. Logo após a colisão, ambos foram lançados juntos para a frente. Gente, anota aí, mas voltaremos na aula 29. Quando os corpos seguem juntos após a colisão, nós chamamos a colisão de inelástica. Já estou adiantando. Com uma velocidade estimada em 5 metros por segundo, que é a mesma coisa que 18 km por hora, eu multipliquei por 3,6. Na mesma direção em que o carro vinha. Sabendo-se que a massa do caminhão é 3 vezes maior que a do carro, foi possível concluir que o carro, no momento da colisão, trafegava uma velocidade aproximada de quanto? Tá aí as alternativas. Então vamos lá. Desenho esquemático. Antes, caminhão de massa 3M parado. Carro de massa M com uma velocidade que eu não sei. Depois da colisão, eles vão juntos encangado com uma massa total M mais 3M. Porque a massa do carro é M, a do caminhão é 3M. E a velocidade deles comuns após a colisão é 18 km por hora. Carro, o que é que eu vou fazer? Como é uma colisão, quantidade de movimento depois é igual à quantidade de movimento antes. Quantidade de movimento depois, eles estão juntos. Massa total M mais 3M. Velocidade depois, 18. E antes, a massa do carro vezes a velocidade do carro, mais massa do caminhão 3M vezes velocidade do caminhão. Vou substituir agora. Ó. M mais 3M, velocidade depois é 18. Velocidade do carro eu não sei. E aqui, cuidado, a velocidade do caminhão é 0. Vou zerar isso aqui, nem precisava colocar, né? Então eu vou ter M mais 3M é 4M vezes 18. E aqui é M vezes a velocidade do carro. E o detalhe, cortando M de Maria com M de Maria, a velocidade do carro 72 km por hora. Letra A. E aí, por que não foi necessário transformar para metro por segundo, hein, professor? Por quê? Por quê? Anote aí, gente. Em questões em que a quantidade de movimento final é inicial, é uma igualdade de uma grandeza física. O que vai importar é que todas as grandezas estejam na mesma unidade. Seja a massa em quilograma, grama ou tonelada, ou a velocidade em quilômetro por hora, metro por segundo, milímetro por hora, não interessa. Então, toda vida que você tiver uma igualdade de grandezas, multiplicando ou dividindo, não precisa transformar, desde que você use a mesma unidade dos dois lados, tá bom? Gostei dessa observação. E vamos lá agora para a penúltima questão, Piauí. Vamos comigo. Na figura a seguir, o peixe maior que tem massa 5 kg nada para a direita a uma velocidade de 1 metro por segundo. E o peixe menor, que tem massa 1 kg, se aproxima dele a uma velocidade de 8 metros por segundo para a esquerda. Após engolir o peixe menor, o peixe maior terá uma velocidade VD de quanto?
despreze qualquer resistência da água. Então a situação é a seguinte. Tem um peixe de 5 kg a 1 metro por segundo para a direita. E outro menorzinho a 8 metros por segundo para a esquerda. Depois que eles colidem, seguem juntos, porque o menor foi para a barriga do maior. Após a colisão, os peixes seguem juntos e aí é uma colisão inelástica, como a gente já viu. Galera, eu vou adotar um sentido para o movimento, porque tem gente para um lado e para o outro. Lembra que você adota um sentido positivo quando tem gente para um lado e para o outro? Já fiz isso pela terceira vez hoje, né? Antes, o peixe maior de 5 quilos com 1 metro por segundo. Como eu adotei opcionalmente para a direita positivo, essa velocidade desse peixe em 1 metro por segundo vai ser positiva. Só que essa daqui, como está em sentido contrário ao eixo positivo, vai entrar negativa. E depois, eles juntos com uma velocidade VD, que vai ser positiva, porque eu botei positivo para a direita. Em resumo, é assim que funciona. Ó. Quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento antes. Depois, eles seguem juntos. Massa total, massa do peixe maior mais massa do peixe menor vezes VD. E antes, massa do peixe maior vezes a velocidade dele, mais massa do peixe menor vezes a velocidade dele. Vamos substituir. Massa do peixe maior é 5, do peixe menor é 1. 5 mais 1. Vezes VD, que é o que eu quero. Igual, massa do peixe maior é 5 vezes a velocidade dele positiva, porque eu botei para a direita positiva, e esse é o detalhe. O peixe menor tem massa 1 kg e essa velocidade aqui vai ser negativa, porque ela está em sentido contrário ao eixo positivo. Substituindo agora os valores, como é que fica, gente? 6 VD, 5 menos 8 menos 3. Passa 6 dividindo. 3 por 6 menos meio. Oxi, negativa? O que significa isso? Significa que eles não vão para a direita, vão para a esquerda. A matemática diz a você que esse sentido que você adotou positivo para a direita, na realidade, os peixes recuam para a esquerda. Viu que a matemática resolve? Portanto, a alternativa correta, 0,5 metros por segundo, letra A, para a esquerda. Gostei, viu, Carlos? Massa, massa. Legal, legal. Gostei, boy? Nossa última questão é só o início da trilogia. Questão 12. Um foguete de massa total m encontra-se no espaço e na ausência da gravidade, com a velocidade inicial de 3.000 km por hora em relação ao observador na Terra, conforme ilustra a figura a seguir. Está aí o foguetão de massa total m com uma velocidade v0. Num dado momento da viagem, o estágio, que é uma das partes do foguete, cuja massa é 75% da massa do foguete, é desacoplado da cápsula. Devido a essa separação, a cápsula do foguete passa a viajar 800 km por hora mais rápido que o estágio. Qual a velocidade da cápsula do foguete em relação ao observador na Terra após a separação? Cuidado com a interpretação, gente. Antes, eu tenho uma massa total de m maiúsculo, uma velocidade de 3.000 km por hora. E atenção agora. Depois, o foguete se separou em dois. A parte de trás, que é o estágio, tem 75% da massa do foguete m, com uma velocidade que eu não conheço. E olha a cápsula, que vai ficar com os 25% restantes. Gente, a questão não disse isso, mas você tem que pensar. Se tudo é m, 100%, 75% foi para o estágio, o que sobra é os 25%, que é a massa da cápsula. E a velocidade da cápsula, pelo enunciado, é 800 km a mais que a do estágio. VE mais 800. Viu o detalhe? E o que eu vou fazer? Colisão, explosão, quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento antes. Depois, quantidade de movimento do estágio mais quantidade de movimento da cápsula. É igual antes quantidade de movimento do foguete. Para o estágio, massa do estágio vezes velocidade do estágio. Para a cápsula, massa da cápsula vezes velocidade da cápsula. E para o foguete, massa do foguete vezes velocidade do foguete. Como está todo mundo aí para a direita, nem vou me preocupar com o eixo. Vou substituir os valores agora. Massa do estágio, 75% da massa do foguete. Velocidade do estágio, não sei. Massa da cápsula, 25% da massa do foguete. Velocidade da cápsula, estágio mais 800. Foi dito no enunciado.
Para o foguete, a massa total é m e a velocidade é 3.000. E o que é que eu vou fazer? 75% é 75 sobre 100, dá 0,75. 25% é 25 sobre 100, dá 0,25. Você percebeu que eu cortei a massa, ela está presente na primeira parcela, na segunda parcela e na terceira parcela. Já cortei a massa. Então ficou 0,75 velocidade do estágio, mais 0,25 multiplicando a velocidade do estágio mais 800, igual a 3.000. Com muito cuidado agora, propriedade distributiva aqui. 0,25 vezes velocidade do estágio. 0,25 vezes 800 dá 200, igual a 3.000. Mudando a tela agora. Somando 0,75 com 0,25 dá o inteiro, velocidade do estágio. E esse 200 passou para o outro lado. 3.000 menos 200, achei a velocidade do estágio. Mas foi isso que a questão pediu? Ou pediu a velocidade da cápsula? Pediu a da cápsula. E a da cápsula, como já foi dito no enunciado, é a do estágio mais 800. Então, se você somar 2.800 com 800, achei a velocidade da cápsula, 3.600 km por hora, letra D. Anote tudo aí, viu? Interessantíssimo. Com isso, encerramos a nossa primeira parte da trilogia. Muita coisa boa vai vir depois, tá, gente? Abração para você, até mais.